Eu sou assim. Feriado com desrespeito ao isolamento social em várias cidades. Em São Paulo, carreata pela volta à normalidade faz barulho em frente a um hospital de campanha. Em Brasília, enfermeiros protestam por melhores condições de trabalho e sofrem agressão de manifestantes vestidos de verde e amarelo. Você tá me ouvindo? O Brasil supera 91 mil casos de Covid-19, com mais de 6.300 mortos. Curados são 39 mil. Os Estados Unidos liberam o uso de antiviral que reduz o tempo de internação de pacientes com Covid-19. Adolescente que disputou reality show musical é enterrado no Recife. Tuca Almeida foi assassinado. Fernando Henrique e Lula participam de ato virtual em homenagem ao Dia do Trabalho. Varejistas oferecem vagas de emprego em plataforma online criada para minimizar efeitos da pandemia. São 4 mil vagas para diferentes setores do varejo em todo o Brasil. Tubarão-baleia surpreende pescadores em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha o tamanho da cabeça do bicho, olha o tubarão-baleia. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 6.209 novos casos de Covid-19. Já são mais de 90 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. O número de mortes causadas pela doença chegou a 6.329. Até agora, mais de 38 mil brasileiros conseguiram se recuperar. No Rio de Janeiro, cerca de 1.000 pacientes com sintomas da Covid-19 aguardam por um leito em enfermarias ou em unidades de terapia intensiva. Hoje, a capital fluminense ganhou o segundo hospital de campanha. Na inauguração, um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19. Montado neste centro de convenções na Zona Oeste. A Prefeitura do Rio informou que dos 65 leitos de UTI que estavam fechados para obras, 30 já foram liberados para uso e outros 20 serão abertos, sem detalhar quando. Já o governo do estado disse que abriu mais de 280 vagas de UTI nos últimos 2 meses. O estado de São Paulo registrou a pior taxa de isolamento social desde o início da quarentena. Mais da metade da população está saindo de casa. O feriado de hoje levou milhares de paulistas às ruas. Era para ser mais um dia de isolamento, mas para algumas não, para muitas pessoas, o 1º de maio foi só um falta de equipamentos de proteção. No Distrito Federal, o Ministério Público pediu na Justiça melhores condições de trabalho. Hoje, um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes foi interrompido por manifestantes que hostilizaram os profissionais. Os enfermeiros pediam mais segurança permeável. Tradicional nas praias cariocas, o Biscoito Globo anunciou o fechamento da fábrica pela primeira vez na história. Com a quarentena, as vendas praticamente zeraram. A medida vale por tempo indeterminado de quem está na linha de frente na batalha contra a Covid-19. E você vai ver daqui a pouco, o número de mortes por Covid-19 no Pará cresceu quase 3 vezes em uma semana. E veja também as manifestações do Dia do Trabalho ao redor do mundo, respeitando as recomendações de distanciamento social. Continue com a gente, nós voltamos já já. Desinfecção de veículos. Mantenha a caixa de câmbio, maçanetas e volante limpos. Descarte o pano ou o papel usado na limpeza logo depois. Não deixe o frasco de álcool em gel 70% dentro do carro. Um policial militar de folga atirou e matou um manobrista durante uma briga em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o PM observando carros na rua. Há suspeita de que ele pretendia roubar um veículo. Foi enterrado hoje na Grande Recife o corpo de Tuca Almeida, de 15 anos. O adolescente que ficou famoso depois de participar de um reality show musical foi assassinado num acerto de contas.
O corpo de Arthur Almeida, mais conhecido como Tuca Almeida. A tradicional festa do Dia do Trabalho, realizada pelas centrais sindicais em São Paulo, este ano foi pela internet. A transmissão ao vivo de mais de 4 horas reuniu artistas e políticos. Foi um 1º de maio bem difícil. É um dia clarear. E começou a funcionar hoje uma plataforma que concentra 4.000 vagas de emprego no setor varejista em todo o Brasil. Em 18 de março, Vivian perdeu o emprego e aos 42 anos tenta... E o Dia Internacional do Trabalho, normalmente, Darlison, é marcado por protestos e milhares de pessoas em várias partes do planeta. E dessa vez, Carol, a grande maioria das manifestações respeitaram as recomendações do distanciamento social. Para os mais pobres. A Covid-19 já matou quase 240 mil pessoas no mundo. Apesar de muitos países estarem relaxando as medidas de isolamento, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a doença ainda é uma emergência de saúde pública global. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias do estado do Amazonas e do governador Wilson Lima no valor de R$50 mil por dia. O motivo é que o governo não cumpriu a decisão que determinava a ampliação de UTIs para doentes renais que contraíram a Covid-19. O governo vai recorrer. E mesmo com o número de novos casos da doença crescendo no estado e o sistema funerário e o de saúde em colapso, o governo definiu hoje que vai reabrir o comércio. A decisão do governador Wilson Lima foi tomada na linha de frente de combate à doença. E no Pará, o número de mortes por Covid-19 quase triplicou em uma semana. A taxa de mortalidade no estado chegou a 27%. Para tentar amenizar esse cenário caótico, empresas estão se mobilizando para ajudar no combate ao novo coronavírus. Estudantes que desejam fazer o Enem têm até amanhã para pedir isenção na taxa de inscrição. O cronograma do exame está mantido mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Continuar estudando, independente de quando a prova seja realizada. Motoristas de vans escolares da Grande São Paulo fizeram um protesto hoje na capital paulista. Eles pedem ajuda do governo para conseguirem se manter durante a paralisação das aulas. Em instantes, Estados Unidos autorizam o uso de antiviral que reduz o tempo de internação por Covid-19. E com as pessoas em casa, os animais ganham as ruas e visitam as águas de várias partes do Brasil. Não saia daí, a gente te mostra já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se for possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. Uma das datas mais importantes para o comércio se aproxima e, com todo mundo em casa, lojistas buscam alternativas para não ficar no prejuízo. Para que os consumidores possam comprar o presente do Dia das Mães esse ano, alguns shoppings estão realizando as vendas no sistema drive-thru. Nenhum burburinho. Menos tem muita mamãe que vai ficar feliz no dia dela. A mamãe vai ter presente esse ano, com certeza. Para destinar dinheiro ao combate ao novo coronavírus, deputados, prefeitos e funcionários tiveram os salários cortados em vários estados. Os encargos comissionados terão o mesmo corte. E a Caixa antecipou para esse sábado o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos em setembro e em outubro, que só receberiam a partir de segunda-feira. As pessoas que nasceram em meses anteriores também podem fazer o saque. Até agora, 50 milhões de pessoas já receberam o benefício. Etapa do auxílio. A previsão é que o anúncio seja feito na semana que vem. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir a presidência do TSE, afirmou que existe risco real de adiamento das eleições municipais deste ano por conta da pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria que todos voltassem a trabalhar, numa referência às medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios. Fizeram uma carreata a favor de Bolsonaro. A manifestação passou pelo Palácio do Planalto e na frente do Ministério da Saúde. O Palácio do Planalto não vai comentar a entrevista de Sérgio Moro. Nos Estados Unidos, o número de mortes provocadas pela Covid-19 passa de 65 mil. No país, 161 mil pacientes se recuperaram.
Em Nova York, epicentro da doença no território americano, o número de mortes e novas internações caiu pelo sexto dia seguido. Menos favorecidos. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, liberou em caráter emergencial o uso do Remdesivir no tratamento da Covid-19. De acordo com estudos preliminares, o remédio reduz de 15 para 11 dias o tempo de recuperação dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fará uma reunião com o fabricante do medicamento para verificar a viabilidade de fornecimento do remédio. O Brasil já participa de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que selecionou países para testar o Remdesivir. 12 centros de tratamento estão no programa, entre eles o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. E a agência de notícias estatal da Coreia do Norte afirmou hoje que o líder Kim Jong-un participou de uma cerimônia no norte do país. Foi o primeiro compromisso público do ditador em 20 dias. Durante o período, surgiram rumores sobre o estado de saúde dele. A agência não divulgou fotos do evento. Morreu em São Paulo, aos 71 anos, o jornalista Nirlando Beirão, redator-chefe da revista Carta Capital. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Mineiro formado em Ciências Sociais, Nirlando Beirão começou a carreira no jornal Última Hora do Rio de Janeiro em 1967. Comandou algumas das principais redações do país e fundou publicações importantes. Conhecido pelo texto refinado, foi também autor de livros como Meus Começos e Meu Fim. Nirlando Beirão deixa a mulher Marta Góes, uma filha, Júlia, e os enteados Antônio e Maria Prata. O primeiro fim de semana de maio tem mudança no tempo no sul e no sudeste. Uma frente fria avança entre as duas regiões e deixa o tempo instável. Volta a chover em São Paulo depois de quase 30 dias de tempo seco. Também há previsão de temporais entre o norte e o nordeste. Nas áreas claras do mapa, o sábado fica ensolarado. Cuiabá vai ter um dia quente e seco com 35 graus. Em Brasília faz 26. Manaus vai ter chuva forte e máxima de 32. No Rio, sol, chuva e temperatura de 27 graus. Em São Paulo, máxima de 26 neste sábado. No domingo, a cidade pode registrar a menor temperatura do ano, com 13 graus. Já na segunda e na terça-feira, os termômetros marcam entre 23 e 25 graus. O isolamento social, Carol, está deixando os animais silvestres mais à vontade. No Rio de Janeiro, eles estão sendo vistos em locais que antes quase não frequentavam. A ausência de visitantes nos parques é uma dessas explicações. E a redução do tráfego de barcos fez a Baía de Guanabara receber novas visitas. O movimento Bahia Viva recebeu as imagens feitas por pescadores artesanais da Baía de Guanabara. Eles estavam recolhendo a rede cheia de sardinhas quando se tem as aventuras de Poliana. Boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo amanhã. Até mais. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o NET.